Então vamos lá, pessoal. Bem-vindo a Carol também. Pessoal, vamos lá. O que acontece, né? A gente vem há um tempo, vocês, né, para quem está no grupo há um período um pouco maior de tempo, assim, vocês veem que a ideia do grupo é a gente manter um pouco de vocês terem contato, porque muita gente que procura a gente está estudando sozinho em casa, né? Então acaba que ou você está num colégio que não tem ninguém estudando e às vezes poucas pessoas querem medicina. Então, a ideia é que vocês entrem em contato com o pessoal que já está estudando, pessoas que estão em situações muito parecidas com a B3, e com pessoas que já trilharam o caminho que vocês trilharam. Então, tô o Rafa, tá a Carol, né? Bom, eu, né? Meu nome é Felipe, assim, então já me apresentando, depois aí o Rafa faz a apresentação dele. Então, acho que talvez vocês já me escutaram falar isso 200 vezes, assim. Mas eu comecei a estudar para medicina, né, 10 anos depois que eu saí do ensino médio. Então, eu tive que meio que aprender do zero, já estava trabalhando. E eu tinha que passar rápido, esse era o negócio, assim. E eu tinha que passar sozinho, porque eu não tinha condição de fazer cursinho. Na minha época, né, quando eu comecei a estudar, estava na pandemia. Então, eu não, né, de qualquer forma, eu não conseguiria entrar no cursinho e tal. E aí eu tive que desenvolver um método onde eu sozinho eu conseguia ser efetivo e conseguia atingir o resultado que eu queria. Eu só tive uma chance de fazer o Enem, então era meio que eu tava dando all-in, assim, tava, né, botando tudo para jogo. Se eu não passasse no Enem, eu não ia eu decidi que não ia cursar medicina, talvez eu ia fazer outro curso, então eu tinha uma chance, né? Nesse sentido, tinha relativamente bastante pressão para mim, mas ao mesmo tempo isso me deu um senso de urgência grande, né? Que foi quando eu me fiz de fato essa pergunta, né? O que que realmente faz a diferença nos estudos para que a gente possa passar numa prova? E aí essa me pergunta, ela me abriu o mundo inteiro de pesquisa, de aprofundamento em coisas que eu já tinha tateado por cima, então eu já fiz outras graduações, eu sempre tive interesse em estudar, assim, mas apesar do meu ensino médio ter sido caótico, né, eu fui convidado a me retirar do colégio, enfim, eu não tinha boas notas, né, então é, fazia muita bagunça, assim. Essa pergunta ela me abriu um mundo que depois eu vi que fez a minha vida muito melhor, não só no sentido acadêmico, mas fora dela também. E quando eu entrei na medicina, eu vi que pouquíssimas pessoas tinham acesso a esse tipo de informação e esse tipo de insight, né? Eu acho que aqui, quando a gente fala dentro da Intento, o insight, que é essa capacidade da gente entender e colocar um pouco em prática, compreender de forma mais visceral mesmo o que a gente precisa fazer, eu acho que esse é o principal. Porque conteúdo hoje em dia todo mundo tem na internet. Você pode abrir o chat GPT e falar assim, chat GPT, faça uma rotina para mim. Organize faça um planejamento de estudos. Ou qualquer coisa do tipo, o chat GPT vai fazer para vocês. Então, o insight, ele vai muito além disso, muito além do conteúdo que a gente tem, mas é do quanto que a gente consegue colocar aquilo de fato em prática na nossa vida. E aí eu vi que muita gente tinha passado para medicina, mas não tinha esse insight. E aí geralmente isso estava associado a alguns anos de cursinho. Só que tinha uma parte um pouco menor, em que eu estava incluso nesse grupo, que passou relativamente rápido estudando sozinho. Então, só que essas pessoas, elas não têm muito. O exemplo disso é o Rafa, assim, né? Só que essas pessoas, elas não têm muito holofote, porque quem faz o holofote de quem passa geralmente são os cursinhos. Então a gente não tem acesso às pessoas que passaram por métodos diferentes. Então, quando eu pensei, eu criei a Intento, na minha cabeça era isso. Eu preciso mostrar para as pessoas que existem métodos muito mais efetivos do que as pessoas estão tendo. Então, métodos que não vão destruir a tua saúde mental, métodos que não vão complicar a sua saúde financeira, porque tá caro pra caramba você fazer um cursinho, enquanto você consegue, na minha opinião, é, se a pessoa ela consegue ter um insight, ela consegue aplicar tudo que a gente está falando aqui, a pessoa com R$ 50 por mês, ela consegue passar em medicina. Então a gente está numa fase muito nova da medicina, onde os cursinhos online, onde os bancos de questões, tudo isso está muito mais acessível, né? Você pedir para alguém corrigir uma redação tua, muito mais barato, muito mais fácil. Então, eu fiquei indignado com isso, assim. E tem um monte de gente que não tem acesso a esse tipo de informação e desse tipo de insight, né? Dessa capacidade de colocar isso em prática de fato, viver aquilo, não simplesmente entender o que ela tem que fazer e pronto. Então foi com isso que surgiu a Intento, né?
E aí agora o nosso objetivo aqui é trazer um pouco disso, nessas 4 áreas que a gente define como são as 4 áreas super importantes pra gente, que é a parte de codificação, que é a gente aprender conteúdos novos, a parte de revisão, a parte de preparação para a prova e a parte de hábito, né. E aí eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas, o que que eu acho mais importante. No Mapa do Aprovado a gente fala bastante disso, mas aqui, eu vou tentar refinar ainda mais e traçar estratégia junto com vocês, para vocês tentarem colocar isso o mais em prática possível, né. Mas antes disso eu vou passar a palavra para o Rafa se apresentar um pouquinho também. Eu acho que já meio que fiz isso várias vezes, né? Então, mais pro pessoal que vai assistir a gravação, que ainda não teve o contato direto comigo, mas, assim, eu venho de um background completamente diferente do Felipe, né? No caso, o Felipe é isso que ele contou, assim, anos fora do ensino médio, comigo foi direto. Então, era na pandemia também, eu tava no terceiro ano fazendo online, então, não vou nem falar que eu acordava às 7 horas pra ver aula, porque eu não acordava. Então, eu acordava, botava aula e voltava a dormir e estudava à tarde pro Enem. Essa era a minha rotina. Porque, assim, ao mesmo tempo que eu queria Enem, minha escola era muito focada pro PAS, que é o vestibular daqui de Brasília, e aí eu não ia ter o direcionamento que eu queria ter. Até porque, não lembro, não sei se foi assim na cidade de vocês, no estado de vocês, mas eu só fui fazer, pra vocês terem ideia, o PAS, que é o vestibular do terceiro ano, em fevereiro, quase março do ano seguinte. Então, assim, foi muito ruim essa época. E eu aproveitei que estava em casa e estudava à tarde para Enem. Sem cursinho, a única coisa que eu paguei foi uma plataforma de simulados, para ter um monte de simulado. E todo o resto foi exatamente isso que o Felipe falou, assim, buscando uma outra metodologia, uma abordagem diferente. Eu e o Felipe, eu acho que, com certeza, mais o Felipe do que eu, a gente passou muito por um processo de testar e errar, né, Felipe? E isso demora. Quando você não sabe exatamente onde você está indo e você fica testando e errando, você demora muito mais para chegar no resultado que você poderia chegar quando você tem alguém te acompanhando que já passou por isso, né? Então, muito do que eu mesmo falo pra quem eu tenho contato aqui com na Intento, né? Vocês sabem que eu tento falar com todo mundo, mas muito do que eu falo pra vocês é o que eu gostaria de ter ouvido na minha época. Então, a gente tem muito essa pegada, né, Felipe, de tentar passar pros outros fácil o que a gente demorou muito pra aprender. Exato, Mas isso é aí. isso. Meu background é esse, assim, direto do ensino médio. Eu e o Felipe, a gente se encontrou na faculdade, vindo de caminhos diferentes, mas com um propósito parecido, assim. Exato. E com uma história, querendo ou não, uma história parecida, assim, né? Que é como a gente sempre fala para vocês, assim, o ponto principal da Intento é gerar essa autonomia, que as pessoas sejam capazes de trilhar o caminho delas. Porque é isso aqui, vamos lá, aqui a gente tem um monte de gente, cada um com um background, né? Vieram de uma base diferente. Tem gente que fez escola particular, tem gente que fez escola pública, tem gente que está no terceiro ano do ensino médio, tem gente que está no primeiro ano. Tem gente que faz 5 anos que não estuda para o vestibular, sei lá, fez enfermagem, agora quer medicina, fez algum outro curso, agora quer. Então a gente tem pessoas de vários backgrounds diferentes. Então, se a gente não dá autonomia, não ensina autonomia para vocês, vocês vão ficar presos a um método específico, que é muito que eu vejo na internet. Das pessoas olharem e falarem assim, ó, vocês têm que fazer o meu método dá certo. Quando a gente fala de método intento, ele é um método co-construído. Então a gente tem experiência, a gente tem as técnicas, mas quem vai aplicar isso na rotina são vocês. Então vocês têm que ter a capacidade de entender isso que a gente está falando, e a gente tem que ter a responsabilidade de explicar isso de forma que fique fácil para vocês. E a partir disso vocês vão testando, aplicando a tua rotina, tendo dúvidas, porque esse é um processo natural, e aí vocês têm alguém para conversar e falar, cara, e agora? O que que eu posso fazer? Que eu posso fazer isso, né? Então, que é um pouco do que a gente tenta oferecer também, que é essa parte de orientação de uma forma geral, tá bem? Então vamos lá, vamos sem mais delongas, assim, vamos entrar agora no que eu acredito, o que a Intento acredita, que realmente vai fazer a diferença, que faz a diferença, né, dentro dos nossos estudos. E o que diferencia, né, uma pessoa de outra, assim, quando a gente está falando de estudos. Então vamos lá. Então, primeiro, o método Intento é isso. Ele é essa junção desses 4 pilares. Então, técnicas voltadas para preparação de prova. Então, por exemplo, a gente fazer diagnóstico, como é que a gente mensura os nossos resultados, como que a gente se prepara para uma prova, como a gente lida com a nossa ansiedade durante a prova, como que a gente faz os simulados, por que que a gente faz os simulados. Então, toda essa parte que está ligada à preparação do dia da prova ali, ele é definida nesse grande pilar nosso, que é o pilar de preparação.
A partir disso, a gente tem uma, vamos dizer assim, eu coloquei em posições, eu organizei os pilares de forma a ele ter determinadas prioridades, né? Então, a primeira coisa que eu preciso é essa preparação. Ainda que a pessoa não faça revisão, ainda que a pessoa não saiba pensar, vamos dizer assim, né? É, construir um conhecimento adequado, e ainda que a pessoa tenha hábitos muito ruins. Se a pessoa não tem esse básico, que é o quê? Ela saber de onde ela está indo, ou de onde ela está, para onde ela está indo, e determinar minimamente um caminho para isso, não adianta de nada. É a mesma coisa que a gente vai fazer, sei lá, estamos saindo por uma aventura, né? Estamos saindo por uma jornada. Se a gente não sabe aonde que a gente quer chegar, a gente não sabe do que a gente precisa, de como é que a gente se organiza, a gente não sabe de absolutamente nada. A gente simplesmente vai e os obstáculos vão aparecendo e a gente fica perdido. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é um plano, né? O nosso ponto aqui é que as pessoas elas fazem planos às vezes muito superficiais. Às vezes o plano dela é simplesmente passar em medicina. Beleza, tá ok. Mas agora a gente precisa refinar esse plano. À medida que a gente vai refinando o plano, a gente vai descobrindo o que realmente a gente precisa para a gente atingir esse nosso objetivo. E não só isso, o nosso objetivo não é só atingir, vamos dizer assim, a intento, ela não quer preparar vocês simplesmente para atingir o objetivo de medicina. A gente quer que vocês atinjam o objetivo de uma aprovação em medicina, só que rápido. Então tem esse fator importante. Para mim, é importante que vocês não passem 5 anos, 4 anos, 3 anos estudando para passar. Então, o nosso objetivo aqui é que a gente acelere esse processo. Então, a gente quer trazer efetividade. A gente tem o segundo pilar, que na minha opinião, ela é extremamente importante para a galera que não tem muita base, assim, depois da preparação, é a parte de revisão. O que eu vejo é que, assim, as pessoas elas têm uma determinação, as pessoas têm vamos dizer assim, um esforço adequado para a gente conseguir. Às vezes elas vão fazendo a rotina do jeito que dá, às vezes elas aprendem do jeito que dá, fazendo resumo, enfim, pensando, né, assim, não pensando direito na matéria, tendo que ler várias vezes para aprender, etc. Mas se elas conseguem manter um calendário de revisão, elas não vão precisar, elas não esquecem aquilo que elas aprenderam no início do ano e tem que recomeçar de novo todos os anos. Então, o ponto para mim, a pessoa ela já definiu minimamente um planejamento. Agora ela tem que orientar essas revisões dela. Se a pessoa não tem uma revisão, é impossível ela passar em medicina. Eu já digo isso de cara para vocês, tá? É por isso que eu coloco ele como um pilar bem no início. Na teoria, a gente poderia colocar que revisão vem depois de você aprender um conteúdo, né? A codificação viria antes. Mas se a pessoa não sabe fazer uma codificação direito, ainda assim ela é possível de passar em medicina. Se ela não faz uma revisão, ainda que não seja uma revisão direita, mas se ela faz uma revisão meio mais ou menos, mas ainda assim, se ela não fizer, ela não vai passar. Então, particularmente, eu não consigo entender, às vezes, uma pessoa que ela passou 5, 6 anos estudando pro Enem. Porque, cara, já era para ela ter visto o conteúdo 352 vezes, né? A não ser que o problema não esteja o conteúdo, o problema seja outro, que é aquilo que a gente falou da parte de preparação. Às vezes falta a habilidade dela fazer a prova, emocional, são outros fatores, né? Mas aqui a gente já está falando da parte de conteúdo. Então, beleza. Revisão, que aqui a gente coloca como relembrar o aprendizado, que é a gente consolidar essa memória que a gente teve. Depois a gente vem para a codificação, que é o quê? A gente transformar tudo e todo esse input que a gente recebe de conteúdo em uma memória, tá? A codificação, o que é o ponto principal para a gente aqui? É como que a gente aprende. E aí a gente entender como é que o processo de aprendizado funciona para que a gente consiga fazer ele de forma mais efetiva possível. Eu não fique perdendo tempo com coisas que às vezes eu acho que geram memória, mas no fundo não geram. Então, nosso objetivo aqui é fazer com que todo o tempo que você gaste estudando, esse tempo de estudo ele seja tempo aprendido. Já passo, Rafa. Então, toda vez que eu estiver estudando o conteúdo, de uma forma geral, o que eu vejo é que a pessoa que passa, sei lá, 10 horas estudando um conteúdo por dia, eu imagino que aprendendo mesmo, ela vai passar talvez umas 6 horas, 5, 4, se eu estou sendo otimista. Né? Se eu sou otimista, ela passa 6 horas. A média eu acho que são 4 horas. Se ela fala que ela estuda 10 horas por dia. Então a gente tem que entender o que está ficando, qual que é a parte desse estudo que não corresponde ao aprendizado e sair cortando isso. Porque ao invés de eu estudar 10 horas por dia, eu consigo estudar 4 horas por dia, 5 horas por dia e ter exatamente a mesma efetividade. Se não mais até. Então esse é o nosso objetivo aqui quando a gente está falando de codificação.
E hábitos é a gente entender todos os processos à nossa volta que dificultam o nosso estudo, né, e começar a limpar eles, começar a propiciar vamos dizer assim, um ambiente e uma rotina que impulsionem a nossa aprendizado. E não alguma coisa que é como se fosse, é como se a gente estivesse tentando fazer uma maratona, quando a gente não tem uma boa rotina, a gente está tentando fazer uma maratona, só que a gente tem um peso amarrado, aqueles negócios que a gente coloca para malhar glúteo, sabe? Fica empurrando assim na academia. Eu nem lembro o nome daquilo, mas você bota, é como se você estivesse correndo com aquilo no tornozelo, né? Ou aqueles nerds, né, que viram Naruto, assim. Bem, é tipo o Rock Lee, né, que ele tá lutando cheio de peso no corpo, assim, ou do Goku, né, que ele faz exercício cheio de peso. Então, o nosso ponto aqui é a gente tirar essa carga para que a gente consiga correr da forma mais efetiva possível até a gente chegar no nosso objetivo. Então, vocês veem, o ponto para a gente é utilizar tudo, né? Otimizar a nossa rotina, otimizar a nossa preparação, otimizar as nossas revisões e a forma como que a gente aprende o conteúdo também. Para que a gente corte o tempo e seja mais efetivo em cada uma dessas. Diga, Rafa. Acho importante a gente frisar também que a parte da consolidação, de você aprender o conteúdo pela primeira vez, ela é feita para você colocar o máximo empenho ali para você não ter que fazer aquilo de novo, né? Porque muita gente confunde essa parte da codificação com a revisão. E fala, beleza, eu tô aqui aprendendo, mas se eu for ficar revisando, eu vou ficar perdendo tempo. E a ideia é justamente o contrário, né? É você colocar uma quantidade de esforço muito grande na primeira vez que você lê o conteúdo, para você nunca mais ter que fazer isso. Inclusive, né, Felipe, a gente teve uma reunião com os alunos semana passada, e aí, beleza, quanto tempo que eu vou fazer de revisão? É pra você revisar em 15, 20 minutos. Se você gastar isso, você tá aprendendo um conteúdo de novo, praticamente, né? Então, com as nossas técnicas, com a metodologia, é feito para você aprender o conteúdo uma vez só. A revisão é para você ver o conteúdo que é para o conteúdo que você viu aqui em março, você não esquecer até novembro. Essa é a única função da revisão. Exatamente. Que é um engano que muitas pessoas têm, assim, né? Eu vejo que as pessoas perdem tempo porque elas não aprendem direito da primeira vez. Ou se elas aprendem direito da primeira vez, elas não têm um calendário de revisão que suporte com que ela lembre isso que ela fez, sabe? Então aí a pessoa fica enxugando o gelo. Porque o tempo inteiro a pessoa fica aprendendo uma coisa e esquecendo, aprendendo, esquecendo, aprendendo, esquecendo, aprendendo, esquecendo. E aí a pessoa demora 3 anos, porque é tipo, em algum momento aquilo bate, bate, bate até que aquilo entra, né? De alguma forma, assim. Mas a gente tem formas muito mais efetivas de fazer isso, né? Então, beleza. Então vamos lá. Então, para o primeiro pilar, né? Que seria essa preparação mais voltada para a parte estratégica, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer. Aqui, só lembrando, assim, eu tô trazendo alguns, alguns conteúdos que eles estão além do mapa do aprovado, mas ao mesmo tempo a gente está complementando. Né? O meu objetivo aqui é que eu também não fosse trazer a mesma coisa que está no mapa do aprovado. O mapa do aprovado eu tentei dar alguns princípios básicos para vocês, que em alguns momentos a gente vai falar aqui, mas aqui eu estou tentando trazer um pouquinho mais também, então eu não vou fixar muito no que eu já falei no mapa do aprovado, como procrastinação, por exemplo, na parte de hábitos, etc. Então, primeira coisa, diagnóstico de fraquezas, né? Eu preciso analisar, primeiro, agora antes de tudo, assim, o meu problema, eu não passei, se eu fiz o Enem antes, né? Eu não passei porque me faltava conteúdo ou porque não tinha habilidade de fazer prova. Essa é a primeira coisa. Porque a gente recebe muitos alunos falando assim, cara, Felipe, eu fiz 750 no Enem, que chegou perto, mas não passou. Vale a pena eu fazer mais um ano de cursinho? Cara, o problema dessa pessoa é conteúdo? O problema dessa pessoa é a habilidade de fazer prova? É o quê? Né? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que avaliar. Cara, Felipe, eu tô no terceiro ano, eu acabei de terminar o terceiro ano e meu terceiro ano foi fraco, meu ensino médio foi fraco. Então, beleza, conteúdo, a gente vai focar em conteúdo. Mas se não for isso, né, se eu fiz um bom terceiro ano, e às vezes eu tirei uma nota muito boa no Enem, mas ainda assim eu não consegui entrar, daí meu problema é outro. Eu vou ter que lidar com esse problema. Daí não adianta eu fazer um cursinho inteiro, né, tipo, entre aspas, ver a aula de novo, de tudo aquilo que eu já vi, de tudo que muitas vezes eu sei, tá? Não vai valer a pena fazer de novo. Mas beleza, a nível de curiosidade, eu tenho um problema de conteúdo, vamos lá. Eu já passei pelo ensino médio inteiro, se eu já vi o conteúdo daquela prova, a minha sugestão é que você faça um diagnóstico de conteúdo. Pega todas as matérias que caem no Enem, na minha opinião, principalmente matemática e ciência da natureza, e aí você vai fazer
30 a 60 questões de cada uma delas. A minha sugestão é que você não faça questões do Enem. Porque as questões do Enem, muitas vezes, elas não são muito técnicas e elas cobram outras habilidades. Às vezes você principalmente matemática, você erra uma questão, não é porque você não sabe como é que você mede um perímetro de um círculo, por exemplo. É porque você não sabe interpretar a questão. Você não sabe quebrar a questão, você não sabe montar a linha de raciocínio para você conseguir responder a questão, mas você não está faltando conteúdo, isso. Entende? Às vezes o conteúdo é simples, é razão e proporção, por exemplo. Então, só que você não consegue responder porque você não consegue interpretar ela. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é 30, 60 questões para matérias mais procedimentais, que envolvem mais habilidade, menos conteúdo propriamente dito, como matemática e física. Eu recomendo fazer até um pouco menos, então talvez 15 questões de cada uma das matérias, sendo que são questões que não são do Enem, eu recomendo, tá? Então, questões de outros vestibulares. E aí, ou de uma plataforma específica, por exemplo, sempre que uma pessoa entra na mentoria com a gente recomenda a plataforma do Ferreto. Né? Então, o Ferreto, se eu não me engano, tá R$ 49 por mês. E eles têm um banco de questões legais ali. Então, tu pode entrar fazer o banco de questões deles, e lá eles vão ter questões que eles mesmos fazem, que pede técnica, e questões de outros vestibulares. Então, às vezes, você fazer lá, beleza, você vai fazer, então, para conteúdos mais procedimentais, você faria 15, e para conteúdos mais declarativos, como biologia, química algumas matérias, né? Química mescla muito, assim. Mas principalmente para biologia, você vai fazer de 30 a 60. Né? Então você vai pegar ecologia, 30 a 60, embriologia, 30 a 60, genética, 30 a 60, enfim, né? Aí você pode ir vai para cada uma dessas matérias, vai fazer uma lista e vai anotar. Ali eu vou anotar como é que eu estou em cada uma. Dessas 30, 60 questões que eu fiz, quantas eu acertei. E aí você vai ter mais ou menos uma margem do que você é bom e do que você é ruim. A partir disso, eu começo a definir metas, né? Então eu começo a falar assim, tá bom, o quanto de conteúdo que eu preciso ter para eu conseguir passar na prova do Enem, por exemplo. A média que a gente trabalha dentro da Intento, você tem que saber, das matérias que mais caem, principalmente, acima de 80%. Então, você fazendo 10 questões, você tem que acertar no mínimo 8. Tá? Isso para a gente passar em medicina. Então, se você vai ter uma meta de 80%. Para eu chegar nessa meta de 80%, eu preciso, então, vamos lá, a gente vai estabelecer uma meta que seja específica, então, chegar em 80% de, por exemplo, biologia. Tá? Ela precisa ser mensurável. Então, eu consigo ver que eu estou chegando em 80% de biologia? Consigo. Como? Para cada uma dessas matérias que a gente fez, então ecologia, genética, evolução e etc, botânica, etc, você ficou com um valor. Então você vai precisar, cara, das que eu tenho menor valor, eu preciso subir o valor delas, né? Então ela é mensurável, à medida com que eu vou aumentando o domínio de cada um dos tópicos daquela matéria, eu vou aumentando e alcançando aquilo que eu quero alcançar. E eu boto um prazo, então eu tenho que conseguir 80%, pelo menos até agosto, julho. Que aí a gente vai entrar numa segunda fase da nossa preparação. Essa primeira fase, para quem o problema é conteúdo, a gente vai focar em conteúdo. Depois a gente vai entrar numa fase de habilidade de prova, que a gente vai entrar com simulados, etc. Ah, Felipe, vale fazer simulado agora? Só quem já está com o conteúdo do nível que a gente estabelece. Aí vale a pena a gente fazer simulado. Enquanto você não chegou com esse conteúdo, não adianta você fazer simulado. Tá? Porque, assim, isso, vai estar meio que enxugando gelo. O simulado ele tem que ter um objetivo claro pra gente. Que é, por exemplo, a gente desenvolver algum tipo de habilidade, desenvolver uma intimidade com a linguagem daquela prova. Então, desenvolver resistência cognitiva para fazer a prova. Então, tudo isso a gente precisa jogar mais para próximo da prova, que a gente geralmente joga no segundo semestre ali. Tá? Beleza. Agora, para eu acompanhar essas metas, eu preciso de indicadores. Será que se eu estudar mais, eu consigo aumentar essa minha nota? Então, tempo de estudo é uma coisa importante. Eu fazer questões é importante para eu conseguir melhorar o meu domínio? Com certeza. Então, eu fazer questões vai ser um indicador de processo também. E o nosso indicador de resultado, que é justamente o que vai dar o resultado da minha meta, que é, por exemplo, a minha porcentagem de acerto. Então, eu tenho que ir monitorando isso. Minha sugestão, monitorem por dia. Quantas horas vocês estudam por dia? Quantas questões vocês fazem por dia e a quantidade de acertos? Se vocês estão conseguindo seguir o calendário de revisão de vocês.
Então, horas, acerto, o domínio em cada um dos conteúdos, né? Então, questões que você fez, questões acertadas, revisão, como é que tá o teu sono, tá? Porque ele monitora um pouco de como tá a tua rotina, teu emocional e etc. Então, o sono, ele é como se fosse um grande termômetro pra gente ali. E como é que tá a tua motivação para estudar? Esses são os critérios que geralmente a gente pega, são indicadores que a gente usa para o nosso processo. Por quê? Ah, eu tô vendo o que vai mostrar pra gente que a gente tá indo por um caminho que não tá trazendo resultado pra gente? Os nossos indicadores. Se eu não tenho indicadores, talvez eu esteja trilhando uma estratégia completamente errada que não vai me gerar alcançar o objetivo que eu quero, que é passar rápido, né? Acho que eu não tô te ouvindo, não. Voltou? Oi? Vol- Eita, mas agora tu tá dentro do micro-ondas, Zé. Por quê? O que que tá rolando? Tá ruim? Fala aí de novo. Ah, não, tá tão ruim não, tá tão ruim não. Tá o som, tá normal? Antes tava melhor. Tu tava com o microfone? Agora foi, melhorou, calma. Agora? Foi? Tá melhorando. Melhorando, sim, sim. É, Dá pra continuar de boa. tá. Não, é porque eu não sei porque meu celular conectou no computador aqui. É, então, beleza, agora foi, né? Tá tranquilo o áudio? Tá, beleza. Então, se eu não tenho indicadores, eu não sei se eu vou estar fazendo besteira ou não, entende? Então, os indicadores vão mostrar isso, que quando eu sair do prumo, eu consigo voltar, né? É como se fosse o leme de um barco. A gente precisa estar o tempo inteiro avaliando se a gente está indo na direção certa, né? Se o vento está na direção certa, se a gente está indo na direção que a gente quer. Segundo, a gente vai botar com foco na banca do seu vestibular. Sempre que a gente estiver falando de prova, de uma forma geral, a gente está falando do vestibular que você quer. Muitas pessoas chegam para mim e falam, cara, Felipe, eu estou fazendo uma prova daqui de São Paulo, uma prova de Minas Gerais, ou uma prova de Brasília. Você acha que eu estudo para ela e para o Enem? Ou você estuda para um ou estuda para outro? Então, o conteúdo, de uma forma, vai valer para os dois, vai valer a mesma coisa, né? Porque é o conteúdo do ensino médio. Mas o nível de preparação que você vai ter de linguagem com a prova e etc. é um para cada. Então, a minha orientação é que geralmente você foque, né? Ou vai focar no vestibular ou vai focar em outro, tá? Ou no Enem, ou na Unicamp, ou na FUVEST, etc. E aí aquelas dicas de como lidar com ansiedade, que é geralmente a gente reconhecer esses padrões que atrapalham a gente na prova antes. E a gente já tem métodos de lidar com isso. Primeira coisa que a gente sempre recomenda. Primeira coisa é você entrar em contato com eles, tá? Então, toda vez que você vê um pensamento de medo, de ansiedade, que geralmente a prova só catalisa esses pensamentos, na hora da prova eles ficam mais acelerados, mas eles já vêm acontecendo há muito tempo. Então, o nosso objetivo é pegar esses pensamentos e a gente anotá-los, tá? A gente anota esses pensamentos. No momento que eu anoto, eu tenho que, depois que eu anotar, então eu passo mais ou menos um mês fazendo isso. Todos os dias eu vou lá e anoto. A partir disso, eu vou começar a reenquadrar esses pensamentos. Vou começar a olhar e, por exemplo, pensamentos de fracasso, eu vou ter que reenquadrar eles. Toda vez que eles acontecerem, eu trago uma outra coisa por cima. Então, por exemplo, você tem uma sensação, você está fazendo, você abre o exercício e fala assim, cara, isso daqui não vai dar tempo. Eu não consigo fazer esse exercício. Esse exercício é muito complexo para mim. Você pode mudar para, por exemplo, eu aprendo com meus erros. Se eu não errar, eu não vou conseguir evoluir. Se tiver difícil, eu vou persistir. Parece coisas idiotas de coach, mas não é assim. Isso é muito importante. A nossa mente, a forma com que a gente pensa, ela molda a forma com que a gente vê a realidade. Então, o primeiro passo para a gente mudar o nosso olho para o mundo é a gente mudar os nossos pensamentos. Então, isso é o que a gente chama de reenquadramento, né? Essa é uma técnica de terapia cognitivo comportamental. Super importante para a gente fazer. E aí eu sempre recomendo também uma prática de meditação, yoga, alguma coisa que você consiga fazer uma regulação emocional todos os dias da tua vida. Então, em algum momento do dia você vai ter alguns minutos ou horas voltadas para você regular suas emoções.
Para isso eu preciso de tempo de qualidade sozinho. Não, escutar música não ajuda a regular a emoção. Ah, não, assim, o que acontece? Quando o nosso cérebro ele é feito para processar a informação que vem de vozes humanas. Então, se a gente está processando informação, a gente não está conseguindo fazer regulação emocional. A regulação emocional, ela acontece não, ela não acontece necessariamente de forma cognitiva, de pensamento, tá? Então, para isso, eu preciso de atividades onde eu não tenha nenhum input, né, de informação de outras pessoas. Músicas, podcasts, etc. Eu preciso de um tempo no meu dia sozinho, por exemplo. Então, a minha sugestão é, às vezes, você dar uma caminhada, tá? É você escutar uma música, que seja, sei lá, uma música clássica, alguma coisa que não tem input de outras pessoas, e por aí vai. Beleza? Então vamos lá, preparação. Eu vou dar uma aceleradinha aqui, senão a gente só sai daqui amanhã também, né? O segundo pilar, então, é a revisão inteligente. Que a gente vai. Aqui, a gente tem eu coloquei esses 4 pontos principais. Eu não vou me aprofundar tanto, porque eu falei bastante dentro do mapa do aprovado. Primeiro, revisão espaçada, né? A gente precisa de um grau de espaçamento naquelas informações. Aí lembra que a gente tem 2 tipos de conhecimento. A gente tem o conhecimento que é decoreba e o conhecimento relacional. O conhecimento relacional, a gente pode usar o calendário que a gente usa na Intento. A gente recomenda o calendário de 1 dia, 7 dias, 15 dias, 30 dias e depois revisões mensais sobre aquilo, tá? Não é um calendário absoluto. Dentro da mentoria, a gente muda isso, então a gente conversa muitas vezes com o aluno, né? Então, não tem não é a ferro e fogo isso aqui. Mas é uma sugestão para quem está começando. Fazer as revisões bem espaçadinhas. Sempre usar métodos de recordação ativa. O que é uma recordação passiva, né? Ou que a gente chama de reconhecimento, que é uma recordação passiva. É você reler suas anotações, você rever a aula de um professor. Uma coisa que eu vejo muito nas mentorias. As pessoas, elas chegam para mim, falam assim: Felipe, eu faço revisão por questão. Eu falo: beleza, maravilha, como é que funciona? Ela fala: então, primeiro eu leio minhas anotações e aí depois eu vou fazer questão. Daí você perdeu toda a efetividade das questões, porque você fez um reconhecimento prévio, né? Então a matéria, o que é a revisão pra gente? A gente tem um esforço de tentar lembrar aquele conteúdo. Esse esforço é o que gera que vamos dizer assim, a conexão de um neurônio com o outro se fortaleça. Se eu não tenho esse esforço de lembrar, e justamente eu ler umas anotações, eu assisti uma aula de revisão, eu tiro totalmente o esforço, porque tem outra pessoa me oferecendo informação, eu não estou tentando resgatá-la da minha mente, eu perco a capacidade desse meu neurônio se conectar. E ainda tenho uma falsa sensação de que eu sei aquele conteúdo. Mas eu não sei, porque eu fiz um reconhecimento, eu não fiz uma recordação. Então, por isso que geralmente a gente recomenda, para conteúdos relacionais, exercícios, que a gente faça lista de questões. Aprendi um conteúdo hoje, amanhã eu vou fazer uma lista de questões sobre esse mesmo conteúdo, daqui a 7 dias, daqui a 15 dias, daqui a 30 dias, 60, 90, etc. Para conteúdos mais decoráveis, eu recomendo o flashcard. Então, que você tem um algoritmo mais rápido, você tem as 4 opções, eu recomendo geralmente o aplicativo do Anki, você tem aquelas 4 opções, que você vai precisar rever o flashcard, ou se foi uma resposta difícil, uma resposta boa, uma resposta fácil, e ele vai mudando o algoritmo de acordo com o esforço que você teve para resgatar aquela memória. E o próprio técnica de Feynman, que é você fazer explicações da sua cabeça. Eu uso muito isso para alunos de ensino médio, por exemplo. Ah, a pessoa aprendeu um conteúdo hoje, amanhã ela vai fazer uma revisão tentando explicar aquele conteúdo sem ter acesso às anotações dela, por exemplo. Tá? Intercalação, então, onde a gente vai mudando as matérias, então a gente não vai fazer a revisão toda de português em um dia, a revisão toda de matemática em um dia, a gente vai mudando esses conteúdos, e é isso, assim, a gente vai ter uma revisão diferente para cada tipo de conteúdo, né? Então, se a gente tem um conteúdo mais conceitual, que seria, por exemplo, esse conhecimento mais relacional, eu já expliquei para vocês, um conteúdo mais factual, que é esse decoreba, dessa forma, para conhecimentos procedimentais, que são habilidades, a gente vai ter que fazer questão. A gente não tem como fazer revisão de matemática e física de outra forma, por exemplo. Beleza, e aí a gente segue, então. A gente tem a parte de hábitos e disciplina agora, que é, então, primeiro, sono, tá? Sono para quem tem, vamos dizer assim, a maior parte das pessoas que estão no intento, no mínimo 7 horas, 8 horas de sono. A gente tem um ciclo de atenção natural, né, do ser humano, que são os ciclos ultradianos, eu já falei isso em lives também, né? Então a gente tem mais ou menos um período de concentração ali
por conta do hormônio do cortisol, que é o hormônio do estresse, de mais ou menos 90 minutos. Então não vale a pena a gente ficar estudando mais que 90 minutos. Na verdade, nem perto, na minha opinião. Então você vai chegar ali no próximo dia, 1h10, 1h20, a gente já tá com a atenção já bagunçada, e a maior parte das pessoas, pelo menos. Então a gente vai fazer sessões mais curtas, né, com descansos intercalando. A gente tem um ambiente bem preparado, a gente já falou isso em lives também, né? A gente diminuiu o número de distração, tanto física quanto digital, para a gente estudar. A gente manter sempre esse esforço correto no sentido de a gente ter um equilíbrio na nossa vida. Então, nosso objetivo aqui é estudar mais ou menos 7, 8 horas por dia, talvez 6, 7 horas, né? 8 ainda eu já acho muito também. E a gente vai manter as nossas atividades sociais, manter as atividades físicas, manter os nossos hobbies. Tudo isso é benéfico e contribui para o nosso desempenho acadêmico. E a gente tem essas estratégias de recompensa e automotivação. Por exemplo, a gente tem pessoas do nosso lado acompanhando o nosso progresso e por aí vai. Então, tudo isso aqui, essa parte de hábitos eu vou passar muito rápido, porque a gente já falou isso em live, bastante. A gente passou muito tempo fazendo isso em live, né? Então, beleza. Aqui é a parte de codificação e processamento profundo, né? Então, aqui, esse é um dos pontos que, na minha opinião, é muito chave para a gente dar celeridade à nossa aprovação, a gente acelerar a nossa aprovação. Primeiro, a gente fazer um estudo ativo. O tempo inteiro a gente está engajando com aquele conteúdo. Não adianta a gente assistir a aula e ficar fazendo anotação enquanto a gente está assistindo a aula. Isso a gente tem uma falsa sensação de que a gente está aprendendo. É só você fazer uma experiência. Assiste uma aula e vai anotando enquanto você assiste aquela aula. E aí você, no dia seguinte, você faz 10 questões. Aí vamos pegar depois, você testa uma outra matéria que você vai assistir a aula inteira sem fazer anotação, e depois você se obrigar a fazer anotação, de cabeça. Você vai tentar ensinar aquilo que você aprendeu naquela aula fazendo as anotações. Ah, faltou alguma coisa? Você volta na aula, aprende, depois você volta e tenta ensinar e entender a lógica de tudo aquilo. Isso é um estudo ativo, né? E aí você pode usar mapas mentais, fazer perguntas, resumos aqui com um parênteses assim. Sempre esses resumos eu não tiro completamente, porque se você faz uma anotação atrasada, talvez eles sejam válidos, assim, né? Desde que você esteja fazendo o estudo ativo com eles. Isso é o que a gente vai chamar, o estudo ativo para a gente, é o que a gente quer linkar com esse processamento profundo. O ponto é, se a gente usar o decoreba para a gente pegar essas matérias, não tem para quê, assim. A gente vai estar perdendo tempo, gastando muito esforço, e a gente vai ser muito pouco efetivo. E ainda mais a gente vai se ferrar no Enem. Porque o Enem, ele busca esses conhecimentos mais relacionais, ele busca conhecimentos interligados. Então não faz o menor sentido para a gente ficar, vamos dizer assim, enxugando o gelo, querendo decorar aquele conteúdo. Para o Enem, isso não é importante. Você precisa entender aquele conteúdo. Quando você lê uma questão, você saber interpretar essa questão e você saber aplicar aquele conhecimento para a resolução da questão. Conhecimento relacional. Então, quando a gente estiver aprendendo uma coisa, a gente está o tempo inteiro relacionando isso com coisas que a gente já aprendeu antes. Então, essa é uma das formas que a gente mais tem da gente conseguir consolidar uma memória com sucesso. Então, uma memória é uma conexão entre uma série ou dois, super simplificando aqui, né? Mas vamos supor que seria uma conexão entre dois neurônios. É muito mais fácil sustentar uma conexão entre dois neurônios quando esses dois neurônios eles estão conectados em outros e aí eles se conectam nesse daqui de várias formas diferentes. Do que eu simplesmente pego uma informação, pego outra e faço isso aqui. Eu prefiro colocar eles numa rede. A sustentação dele é muito maior. No nosso cérebro acontece a mesma coisa. Quando eu pego vários neurônios e eu encaixo uma parte, mas ela se conecta com todas as outras, isso fica muito mais fácil da gente lembrar e resgatar aquela memória. Pode falar, Rafa. Não, isso, na prática, isso é muito visível, porque independente do que você está estudando, por exemplo, eu sempre gostei de ir um pouco além do que é pedido no conteúdo, justamente por isso. Então, por exemplo, vamos supor, ou até dar um exemplo da medicina. Você tem uma bactéria X. Aí qual que é o antibiótico que você mata a bactéria X? Aí se você sabe por que que outro antibiótico também não mata a bactéria X, você acrescentou uma informação a mais de conhecimento que está solidificando. Então você está colocando uma coisa em cima da outra. Então, por exemplo, se você tem lá uma fórmula da física, não adianta só você entender que S é o espaço, V é a velocidade, T é o tempo. Se você entender de onde que veio essa fórmula, e se você entender a relação entre uma coisa e outra, até, por exemplo, tem uns canais no YouTube que fazem isso que é muito legal,
de mostrarem como que as maiores fórmulas da história foram descobertas. Se você aprende a história por trás de como que o cara descobriu a fórmula, eu duvido tu esquecer a fórmula. Sim. Porque você já está sedimentando tanto conhecimento em cima daquilo que você precisa, que é o que o Felipe falou, você está criando uma rede neural muito intensa para um conhecimento só, né? Isso. O conhecimento contextualizado ele é muito mais efetivo. Né? Quanto mais contexto a gente tem para o conhecimento, mais fácil é a gente decorar aquela informação, a gente reter aquela informação. É a mesma coisa assim, se você tem um amigo seu que, sei lá, você gosta de futebol, ou você gosta de, sei lá, algum outro esporte. E aí um amigo teu ou uma amiga tua chega e fala assim: "Ah, fulano foi demitido". Aquilo vai fazer sentido para você, porque você entende o contexto. Sei lá, o diretor do teu time foi demitido. Aí você fala: "Cara, é óbvio, né, que ele foi demitido". Porque já estava acontecendo problema financeiro, o jogador tal já tinha falado, você entende todo esse contexto. Mas se alguém chega e fala assim: "Ah, o técnico de futebol, o técnico de basquete, o Phil Jackson morreu". Aí tu fala: "Tá, tu não sabe nada de basquete, não sabe quem foi Phil Jackson, não sabe qual que é o contexto disso. Amanhã tu já não vai lembrar quem morreu. Mas eu te garanto que tu vai lembrar quem foi demitido. Por quê? Porque você tem um contexto. E quando a informação se encaixa no contexto, tu fala: "Ah, é óbvio, é isso mesmo", né? Não tinha nada a não ser isso para acontecer. Então, é a mesma coisa que o Rafa falou. Às vezes você tem um antibiótico para dar, tu fala: "Cara, esse antibiótico tem um efeito tal. A bactéria tem as características tais". É óbvio que esse daqui vai fazer efeito aqui, não vai fazer naquele ali, por exemplo, né? E aí a gente vai construindo esse nosso conhecimento, né, de forma em rede, tá? Super importante. Para isso, tem algumas sugestões, assim, né? Por exemplo, para a gente construir um conhecimento em rede, é interessante que a gente tenha vamos dizer assim, quase que uma coluna vertebral. Que nem o nosso esqueleto, a gente tem uma coluna vertebral e a gente tem todos os ossos, né, que são apendiculares. Então é como se você, a partir da coluna vertebral, se a tua coluna vertebral é quebrada, você não consegue sustentar uma perna, não consegue sustentar um braço direito, não consegue fazer isso, não consegue fazer aquilo. Se você tem uma coluna vertebral, aí você consegue encaixar o resto. Você consegue encaixar um braço, consegue encaixar outro, uma perna, outra, a pelve e tal. E aí você consegue ter uma boa estrutura. O que a gente quer fazer no conhecimento é isso. Primeiro a gente precisa construir essa coluna vertebral do conhecimento. Ou, outra analogia, é a fundação de uma casa. Não adianta você querer subir paredes se você não tem uma boa fundação da casa. Aquela parede vai cair. Você não tem um pilar para sustentar, por exemplo, um telhado, se você não tem uma boa fundação de uma casa. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é construir uma boa fundação. Como é que a gente constrói uma boa fundação de um conhecimento? Você entendendo quais são os principais conceitos daquele conteúdo. Então, minha sugestão, você faz uma lista dos principais conceitos e você vai pensar sobre eles. Ah, como é que isso aqui se relaciona com esse? Por que que isso daqui acontece? Então isso é o que a gente chama de técnica de reconhecimento na Nintendo. Você faz um reconhecimento de terreno antes de você ir para campo. É basicamente isso. Você vai fazer esse reconhecimento dos conceitos chaves de determinado conteúdo antes de você assistir uma aula. Então, se você vai assistir uma aula de sucessões ecológicas, você vai tentar você pega todos os conceitos que envolvem o conceito de sucessão ecológica e você vai tentar mapear eles e criar uma estrutura. A partir disso, você vai com essa estrutura para assistir sua aula. Então, para alunos de ensino médio, o que que eu faço dentro das mentorias é que a gente pega eles, por exemplo, amanhã ele vai ter aula de química, física, história e blá blá blá. No dia anterior, ele vai fazer a técnica de reconhecimento de todos os conteúdos antes dele ir para aula no dia seguinte. Na aula do dia seguinte, aí sim ele vai consolidar e montar o que a gente chama de aprofundar esse conhecimento. Mas antes disso, ele vai ter vamos dizer, essa coluna vertebral e ele ter feito essa coluna vertebral em casa antes. Porque se ele vai só para aula sem ter essa coluna, é como se a gente vai colocando parede, telhado e uma casa sem fundação. Aquilo não dura, não tem substância nenhuma, não tem contexto para aquele conhecimento. Então, a gente vai perder aquilo muito mais fácil, né? Então, aqui é uma forma da gente ser muito efetivo, tá? Então, duas coisas. A gente não assiste uma aula anotando e a gente não vai para uma aula sem o reconhecimento daquele conteúdo. Tá? Esses são dois fatores super importantes para a gente fazer antes da gente, enfim, para a gente assistir uma aula de forma efetiva. Tá? E a gente conseguir criar o mínimo de contexto e de conhecimento relacional. Beleza? E é isso, né?
De uma forma geral, vocês têm alguma dúvida desses pilares? Vocês imaginaram como é que vocês podem colocar isso na prática de vocês? Ou se alguém já implementa, né, alguma coisa que seja com a gente do mapa também, e quiser alguma dica de como que faz pra melhorar isso, né? Porque não é fácil, né? Acaba, Felipe, que quando a gente está só ouvindo para colocar na prática, beleza, ouvi que você falar isso tudo, vou lá fazer, dá trava, né? Exato, é. Então, é bem diferente esse pessoal, ouvir do que colocar em prática, né? Por isso, inclusive, que a gente gosta muito de oferecer a mentoria, que aí vocês têm essa mão na massa. Totalmente. Pode falar, Felício. Diga, Vinícius. A Carol falou aqui no chat. A gente está implementando também não anotar durante a aula e está dando certo. Perfeito, Carol. É isso. Então, agora que você conseguiu implementar isso, agora você tenta implementar essa parte de reconhecimento. E aí você, antes de você ir para a aula, pega esses conceitos chaves, liste esses conceitos chaves e pense sobre eles. Aí depois você vai assistir a aula e com a anotação atrasada. A Carol, que no caso é a Dorothy. Ah, tá. Sim, sim. O Vinícius ia falar também alguma coisa. Diga, Vinícius. Boa noite, gente. E aí, como vocês estão? Então, ouvindo a aula de hoje, eu tenho dois tópicos que eu quero tirar uma dúvida. Claro, Bom, pode falar. o primeiro é sobre a questão do conteúdo, né? Que encaixa no que você falou sobre a questão da ansiedade e tal. A gente senta para estudar, por exemplo, e tem uma grande quantidade de conteúdos e a gente fica, tipo, pensando em não conseguir terminar aquilo tudo até dar o tempo do Enem, por exemplo. Isso acaba causando uma ansiedade e atrapalha até mesmo estudar a matéria do dia, por exemplo. É o primeiro tópico que eu quero falar. Vai querer comentar ou eu posso falar o segundo? Ah, eu acho melhor a gente comentar e aí depois a gente passa pro próximo. Pode ser? Beleza, beleza. Cara, Vinícius, assim, toda vez que a gente tem um objetivo de longo prazo, né? Então, isso serve para uma prova, por exemplo, como vestibular de medicina, isso serve para uma maratona ou qualquer coisa do tipo. A primeira coisa que a gente precisa ter para a gente lidar com essa ansiedade e a gente ter a sensação de que a gente está de fato fazendo alguma coisa, né? Deixa eu só mudar aqui o. Pronto. E a gente ter a noção de que a gente está fazendo de fato alguma coisa para evoluir, é a gente ter um bom plano. Se você olha todas aquelas matérias e você fala todo dia, você fala assim, caraca, eu tenho que estudar tudo isso. O cérebro vai dar tilt. Então, o que a gente precisa fazer? A primeira coisa é a gente ir cortando, tá? Hoje eu vou estudar tal matéria. Por isso que eu preciso de um plano de longo prazo. Porque eu tenho que ter a segurança de que, durante aquele período, eu vou estudar todas as matérias que eu tenho que estudar. Então, esse é o papel que, por exemplo, a gente faz nas mentorias. A gente pega os alunos e a gente fala assim, ó, se você estudar tantas horas por dia, né, usando as técnicas, fazendo, vamos dizer assim, o método adequado, você consegue terminar todo esse conteúdo que é importante até tal mês. E aí a gente começa a definir, então, essa é uma meta de longo prazo. A gente começa a definir uma meta de curto prazo. Lembrando que tudo isso depois eu faço o meu diagnóstico, eu saber qual que é o nível daquela pessoa. E aí eu vou fazer metas de curto prazo. Tá, então a curto prazo, por exemplo, para cada 15 dias. Então na mentoria que a gente chama de mentoria individual intensiva, assim, que a gente tem 2 encontros por mês, a cada 15 dias a gente avalia e cria metas para os próximos 15 dias. Então, para esses próximos 15 dias, o que eu vou fazer? Ah, talvez eu vou aumentar o meu progresso em biologia, aumentar meu progresso em matemática, aumentar meu progresso em química. Ah, mas eu sou muito bom em química, então eu preciso aumentar o meu progresso e o meu domínio em física, por exemplo. Só que eu tenho que ter a segurança de que eu vou fazer tudo isso e mais ou menos, sei lá, julho, agosto, eu vou ter terminado os conteúdos principais. Então, quando a gente olha, primeiro, quando a gente olha para todo aquele conteúdo do ensino médio, primeiro a gente tem que entender que nem todo conteúdo tem a mesma importância. Tem conteúdos que têm um peso maior. Então, quando eu for falar de Enem, né, que é o mais geral que a gente tem aqui. Dependendo da faculdade que você tem, nem todo conteúdo tem o mesmo peso, certo? Dentro daquele conteúdo, dentro de biologia, por exemplo, nem toda matéria tem a mesma incidência.
tem, por exemplo, em embriologia, sei lá, caiu 3 vezes nos últimos 5 anos, 3 vezes, 4 vezes nos últimos 5 anos. Em compensação, ecologia cai todo ano 5 questões. Então é muito mais relevante eu ser muito bom em ecologia do que eu estudar todo o conteúdo, meio mais ou menos, e eu ser relativamente bom em embriologia, mas ser relativamente bom em ecologia. Sendo que em ecologia eu não posso errar a questão de ecologia, mas eu posso errar a questão de embriologia, por exemplo. Então, toda essa visão estratégica que a gente tem para nossa prova é justamente o que vai dar a segurança para a gente assim, viver um dia de cada vez, sabendo que todo dia a gente está dando um passo em direção à nossa estratégia. Se você não tem uma estratégia de longo prazo, você não sabe quando que você vai terminar de estudar, se vai dar tempo ou não vai dar tempo de você terminar de estudar todo aquele conteúdo, você aí você fica perdido mesmo. Você fala assim, cara, será que o que eu estou fazendo hoje vai me levar para o objetivo que eu quero? Será que vai dar tempo? Se não der tempo, o que que eu faço? Então, por isso que hoje a gente falou muito de estratégia, né, desse primeiro pilar de preparação, porque ele é inegociável, cara. Porque sem ele a gente vai, é isso, bate a ansiedade, a gente não sabe como organizar nossas revisões, a gente não sabe como organizar nossas aulas. Aí não interessa, a pessoa pode ter o melhor método de aprendizado do mundo, só que ela não sabe o que fazer com isso. Então, E outra coisa também, Felipe, quando você tem esse direcionamento estratégico, você não fica surtando com o que que você tem que ver todos os dias. Porque, vamos lá, acordei hoje, acordei amanhã. Sexta-feira, acordei 7h30, vou estudar. Primeira coisa que eu vou fazer, sentar na cadeira. Beleza, o que que eu vou estudar? Só até eu decidir o que que eu vou estudar, já perdi um tempo. Já dei uma janela ali para procrastinar. Então, assim, o pessoal fala muito, né? Não, eu procrastino muito porque eu nem sei por onde que eu vou começar, né? E então, isso tudo já encaixa no que o Felipe falou também. Tudo que a gente faz aqui é para otimizar o estudo de vocês. Então, vocês não vão perder tempo vendo o que que você tem que estudar, questão de tempo, questão de conteúdo, questão de organização, quando que tem que revisar, quando que não tem que revisar. Isso tudo, assim, é o que o Felipe falou, na mentoria a gente cuida disso justamente para vocês não terem que esquentar a cabeça e poder focar só em sentar a bunda na cadeira e ver o conteúdo. sim. Mas é completamente possível você fazer isso sozinho também. Eu fiz isso, né? O Rafa fez isso. Então, não é que a mentoria ela é absolutamente necessária, né? Que sem isso você não vai passar ou qualquer coisa do tipo. Mas ajuda, né? Às vezes quando a gente tá meio confuso. Assim. E é isso. Aí a Dorothy tinha outra. Ah, não, você tinha outra dúvida, né, Vinícius? Qual é a outra? Isso, isso. Meu método de estudo, assim, que mais se torna ativo para mim, é o Aham. método de ensinar. Tipo, ensinar pro espelho, assim, por exemplo, falar sozinho. Só que eu vejo que a cada para estudar para o Enem é maior. Hein? Por exemplo, você vai estudar 6 horas, 8 horas. Como que vai estudar 8 horas, tipo, falando direto assim? É algo muito cansativo. Então eu queria ver tipo, uma metodologia melhor, assim, que funcione igual, desse modo efetivo, né, que é de ensinar, só que sem precisar usar ele direto, assim, o tempo todo. Aí, por exemplo, você assiste uma aula e depois dessa aula você ensina o que você aprendeu? É isso? Isso e também, às vezes eu leio as coisas e consigo ensinar também. Ah, então você assiste a aula, você lê o conteúdo e depois você ensina. Então, a gente usa isso dentro do Intento também, e eu concordo com você. Toma muito tempo, mas ele tem um grau, ele é muito efetivo, né? Então, geralmente eu uso esse tipo de metodologia para conteúdos que têm uma relevância maior. Então, para, por exemplo, é isso, biologia, você vai falar de química, ou biologia você vai falar de química, ó. Biologia você vai falar de ecologia, você vai fazer botânica, você vai fazer anatomia e fisiologia dos sistemas, etc. Aí eu acho bom você fazer isso. Mas tu vai usar isso para seres vivos, embriologia, genética, tu não vale a pena gastar. Aí a minha sugestão é que você mude para outro método, que é, por exemplo, fazer questão. Questão é um pouco menos efetivo em termos de retenção de conteúdo, mas ele é mais efetivo em relação ao tempo. Você demanda menos tempo para você fazer do que você explicar.
E aí você vai analisando. Para as matérias que têm uma incidência que cai muito naquela prova, você pode dar uma atenção maior, gastar mais energia. Para outras, você usa métodos que talvez não sejam tão efetivos, mas que, enfim, vai ajudar de alguma forma também. Uma coisa que você até falou, né, Felipe, naquele encontro que a gente fez semana passada com os alunos, a química, matemática, física, terminou de ver a aula, vai fazer exercício, né? Aham. E que você. Porque assim, matemática, como é que você vai ensinar para você mesmo? Tipo assim, você ia ter que ter um quadro para escrever, realmente consome muito mais tempo. Então, você colocar isso na prática logo, acho que você também não está ficando muito atrás, não. Isso. E aí, assim, porque o conteúdo de matemática é porque o nosso cérebro ele entende de forma diferente. A matemática da biologia, por exemplo. Então, para matemática, a gente tem uma parte que que são duas áreas do nosso cérebro que são trabalhadas de forma diferente, que a gente chama de memórias diferentes, tá? Tudo isso nerdice, assim, né? Mas você usa, são áreas diferentes do hipocampo, né? Que trabalham com memórias diferentes, que é a memória procedimental e a memória declarativa. Por exemplo, para conteúdos como biologia, história, geografia, a gente usa a memória que é dependente de conhecimentos, conceitos, fatos, né? Que a gente vai ter que lembrar. Para conhecimentos procedimentais, como matemática, física, a gente tem que ter um componente de fato, por exemplo, a gente tem que lembrar a fórmula e etc. Mas a gente tem que ter a habilidade de desenvolver um raciocínio em cima daquilo, né? Então a gente tem que ter a habilidade de resolver problemas. E aí, quando isso é estudado no nosso cérebro, isso ativa áreas diferentes do hipocampo. Então, para a gente ficar bom em matemática e física, a gente tem que saber fazer exercícios de matemática e física, né? Isso é uma habilidade que a gente tem que desenvolver, a habilidade de fazer contas, de fazer cálculo e etc. Então, de você pegar um problema e você quebrar esse problema. Esse é um dos principais motivos pelo qual engenheiros estão muito no mercado financeiro, por exemplo. O que é a habilidade que o engenheiro... Ah, o engenheiro ele sabe mais de número ou, enfim, né, mais teoria, conceitos e fatos de matemática que outras pessoas? Não necessariamente. Mas ele tem a habilidade de lidar com números melhor do que as outras pessoas. Então, que é o quê? A habilidade de você, num mar de números, num mar de dados, ele identificar aquilo que é importante, aquilo que não é. Ele pegar um problema que é grande, ele saber quebrar esse problema em várias partes para ele conseguir resolver aquele problema. Então, esse tipo de habilidade a gente só aprende fazendo. Então a gente faz e tem um feedback, se aquilo tá certo ou tá errado. E a gente aprende com o nosso erro. E aí a gente faz de novo, e aí tem outro feedback. E aí a gente vai aprendendo dessa forma. Conhecimentos declarativos, de conceitos, fatos, etc. Não. Já é, entre aspas, um pouco mais simples pra gente. Porque a gente não tá trabalhando com essa memória procedimental, de habilidade. A gente está simplesmente trabalhando com a memória declarativa. Aí eu acho que o Samuel escreveu aqui no comentário, né? Só comentando uma coisa que eu percebi. Depois de ver as contas, eu entendo que eu não reconheço a importância do meu descanso. Porque parece que estou ficando para trás para poder estar estudando. Por exemplo, semana estou viajando e fico mal vindo estudar. Acho que está relacionado por eu não ter tido um burnout nervosaço até hoje. Cara, Samuel, eu concordo contigo, cara. A gente tem muito essa sensação, né, de que... Cara, mas eu confesso que, assim, o Rafa, cara, a gente tá longe de ser as pessoas mais estressadas do nosso curso, assim, e a gente sempre teve bons resultados, né? A gente passou no Enem relativamente rápido, estudando um pouco, e nós não somos pessoas que mais se preocupam, né? Tipo, uma coisa não tá ligada à outra, né? Eu acho que assim, Samuel, isso é um tópico gigante por si só, né? Acho que dá pra gente falar muito sobre isso, porque envolve uma questão também de extrapolar os estudos, né? Hoje em dia é tudo muito feito para prender a nossa atenção, é tudo muito rápido, é tudo muito assim. Tu abre o Instagram, tem um cara milionário, aí você rola pra baixo, tem uma pessoa que tá aprovada no curso que você quer, aí tu rola o tu pra baixo, tá lá, médico não ganha mais nada, médico vai ser falido daqui a 10 anos, entendeu? Inteligência artificial vai tomar muito cima. Exatamente, cara. Então, assim, eu até vi um Reels hoje, vou mandar lá no grupo depois, vou mandar junto com o texto que eu tenho pra mandar essa semana, que era um cara falando que o verdadeiro luxo hoje em dia é você poder andar sem pressa, ler um livro com calma e viver sossegado. O cara falando que esse era o luxo de hoje em dia. E se a gente para pra pensar, é porque justamente tudo conspira contra isso. Então, você tá com essa sensação de que você não tá fazendo o suficiente, de certa forma, isso é até bom, sabia? Porque te empurra pra frente.
Mas isso também vem com uma carga que extrapola os estudos. Vem com coisa que tá no teu ouvido de rede social, vem com gente que você conhece que às vezes é, quem nunca, né? Quem nunca tem aquele primo maravilhoso que passou em medicina em primeiro lugar, entendeu? A gente até fala assim que vocês podem ser esses primos, né? Mas em um mundo que tá todo mundo tentando pegar sua atenção, é ansiedade para todo lado, realmente um desafio a gente manter a cabeça no lugar. E uma coisa que a gente preza muito aqui na Intento, né, Felipe? Inclusive, no nosso aplicativo lá, quando os mentorandos abrem ele, a primeira coisa que pergunta do dia, como que tá, como que foi o seu sono e como que tá a sua motivação? Porque justamente a abordagem ela tem que ser mais do que isso, né? Todo mundo aqui sabe já, a gente já falou, o Felipe já falou um milhão de vezes, que não adianta você ficar 8, 10, 12 horas por dia estudando, porque, primeiro, não vai ter resultado, e pra mim, principalmente, não é nem porque não vai ter resultado, é por conta da sua saúde mental mesmo, sabe? É quando eu passei, poxa, eu tinha uma namorada, eu saía com os meus amigos, eu jogava, praticamente todos os dias, porque eu não tinha mais nada pra fazer, e assim, ainda assim foi uma fase muito difícil pra mim em questão de ansiedade. E, tipo assim, olha pro Felipe, por exemplo. Pô, cara, o Felipe vai ser pai, ele tá empreendendo enquanto ele faz o curso de medicina. Tipo assim, imagina como é que tá a mente do vilão, entendeu? E ainda assim ele tá aí firme e forte. É o que ele falou, assim. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que desenvolver as habilidades para lidar com isso, a gente também tem que filtrar o que que a gente tá consumindo pra conseguir manter a cabeça no lugar, cara. Porque senão a gente vai pirar. É isso. Eu concordo com o Rafa, assim, né? Por isso que a abordagem dentro da Intento ela é integrada. Sabe que não adianta a gente dar um cronograma de revisão e uma técnica de codificação para vocês fazerem, sendo que tem esses pensamentos que estão rondando, essa comparação, né? O Uhum. estilo de vida que às vezes não é adequado, não está descansando direito, não está cuidando direito da saúde mental. E são coisas que. Só que eu vou dar o segredo, assim, Samara. Eu acho que isso é muito no início. Quando você começa a aplicar as técnicas e você começa a ver que com 6 horas de estudo por dia, 7 horas de estudo ali, você aplicando as técnicas, você colhe um resultado absurdo e você descansando, né? Então, você botando em prática aquilo que a gente está falando, Uhum. dá 2 semanas, 3 semanas, tu fala assim, cara, eu não sabia que eu conseguia cumprir tanto do conteúdo em tão pouco tempo. Ou cumprir essa parte do conteúdo de forma tão efetiva. Então, você vai ficar bem descansar. Porque o ponto para a gente não é só descansar, é porque o descanso ele também gera resultado, né? Então a gente sempre pede para as pessoas entenderem isso. Então, às vezes, de vez em quando, eu tenho alguns mentorandos que chegam para mim falando muito gás, assim, Felipe, eu vou estudar tanto, e às vezes estuda mesmo, assim, passa o dia inteiro estudando e tal, mas eu tenho que falar, cara, bota o pé no freio e vê se você consegue render mais. Aí a pessoa passa 15 dias ali com o pé no freio, ela fala, cara, Felipe, meu foco tá muito melhor, eu tô muito mais tranquilo em casa, não tô brigando com meus pais, não tô... Então é isso, porque melhora mesmo. Uhum. Nossa, ele é quase que obrigatório, né? Sim. Então, só que ele tem que estar dentro desse sistema, que é o que a gente sempre fala aqui. Não adianta uma técnica aqui, outra ali, né? Não adianta, por exemplo, um dia você ter muito descanso, só que você não tem estratégia. Aí, às vezes, vira negligência mesmo, né? Mas se o descanso ele faz parte da estratégia, aí tudo se encaixa e esse peso na consciência ele deixa de existir, sabe? Uhum. Por exemplo, você falou, tá viajando, né? Cara, quando eu estudei, eu acho que eu estudei mais ou menos 1 ano e 3 meses, né? Para eu conseguir passar no Enem, no meu primeiro Enem. E eu estudava mais ou menos umas 4 horas por dia, em média. E aí, cara, durante esse período inteiro, eu passei um mês viajando. Pô. Então, assim, eu viajava, eu fazia minhas coisas, Uhum. né? Sei lá, de 15 meses eu passei um mês viajando. Não estudava domingo, estudava alguns sábados, e olhe lá também. Pô, vida que segue, entende? Então, se você vê que você está com a estratégia, você está conseguindo cumprir a estratégia, você está sendo efetivo, o descanso ele não vira, ele deixa de ser um problema, né? Ou visto. Uhum. Enfim, assim, tô perdendo tempo. Aí você começa a olhar para os outros e fala, mano, o que que você tá fazendo da tua vida, sabe? Tipo, a pessoa pirando a cabeça e não tendo o resultado que você tem. É. E
Tem até um vídeo que eu e o Felipe, a gente tá falando exatamente sobre isso uns dias atrás, né, Felipe? E aí a gente falou sobre isso, no dia seguinte o algoritmo estava ouvindo, o microfone do celular captou a conversa e me enviou um vídeo que fala exatamente sobre isso e ele fala como que essa percepção do descanso mudou ao longo da história, como que isso mudou principalmente nos últimos 20 anos. E aí ele fala assim, inclusive sobre produção criativa, sabe? Sobre os maiores artistas da história, eles tinham muito tempo livre. Aí ele dá vários exemplos, assim, tipo, de como que o seu tempo livre, ele tá diretamente proporcionado com a sua criatividade, com a sua produtividade e principalmente com o seu bem-estar. E aí entra um pouco do que o Felipe já falou nas lives também, né, Felipe? Sobre aquela questão da rede neural default, sobre a rede neural ativa. E quando você está descansando de verdade, é outra rede neural que está funcionando, são outros sinapses que estão sendo formadas, que estão sendo realizadas, que não deixam de resolver o teu problema. E aí é muito interessante, né? Toda essa parte da neurociência. Enfim, eu tô desviando legal aqui do tópico, mas é só pra te mostrar, Samuel, e Dora, o Vinícius, a Isabel que tá aqui com a gente, que tudo isso que a gente tá falando vai muito além do que o vestibulando médio sabe, entendeu? Então, tem muita coisa para se aprender, tem muita coisa para que vocês podem pegar de fora e colocar aí na vida de vocês para ter mais resultado e viver melhor. Porque afinal de contas, todo mundo quer passar em medicina para viver melhor, quer ter um emprego bom para viver melhor. Então, não vale a pena também você sacrificar toda a sua saúde mental, todo o seu tempo, toda a sua energia e viver mal. Com certeza. Até porque ele, querendo ou não, a gente pode morrer ali, né? Então daqui você passa medicina, morre, daí tu gastou, né? É igual, teve um cara aqui de Brasília, assim, que isso faz alguns anos, ele morreu num acidente dirigindo uma Porsche, né? E aí depois aí saiu matéria no jornal e tal, do pessoal falando que ele tinha acabado de ganhar uma herança, por exemplo, assim, ou ele tinha acabado de vender a empresa que ele trabalhou a vida inteira dele, alguma coisa assim, né? E aí ele passou a vida inteira murriando dinheiro, tipo, né? E falou: ah, não, agora eu vou ver minha vida. Aí comprou o carro, bateu no carro e morreu, assim. Então, eu sou a favor da teoria de que a gente tem que aproveitar a nossa vida porque a vida é vivida hoje, assim, né? Não tem essa questão, a gente não precisa sacrificar o que a gente tem hoje para um futuro, né? Essa noção que é o que geralmente as pessoas fazem no vestibular. Ah, não, eu vou me sacrificar agora para ir na medicina e ficar tranquilo. Isso não existe, pessoal. Já adianto para vocês, assim. Porque você vai entrar na medicina com essa mesma mentalidade. E aí na medicina você E vai ser pior, viu? vai ser pior, porque a carga de conteúdo é mais alta, a cobrança é mais alta, tem competitividade, tem tudo. E aí vai ter prova de residência. E aí você vai fritar sua cabeça na prova de residência. E você vai falar, não, mas é só temporário. Aí você vai pro mercado de trabalho. Aí, né? Eu vi isso acontecendo com o meu olho. Eu tenho um amigo que passou ele falava a mesma coisa. Não, eu tô sacrificando agora para aproveitar depois. Ele tá há 20 anos fazendo isso, 15 anos fazendo isso. Sim. E engraçado, né, Felipe, que o pessoal eles não consegue viver no meio termo. Porque se a gente parar para pensar, vocês estão aqui 8h19 da noite de uma quinta-feira ouvindo duas pessoas falarem. Tipo, vocês já, só por vocês estarem aqui, parabéns, vocês já têm um nível de dedicação maior do que a maioria. Se a gente for pegar o jovem médio da idade de vocês, o que que ele tá fazendo é completamente o oposto. E aí as pessoas parecem sair desse oposto para ir pro outro oposto, que é abdicar a vida inteira em prol de uma coisa só. Sendo que existe todo um espectro de dedicação que você pode ter, né? Com certeza. Isso, e é da saúde, né? Da felicidade, assim, a gente tem que levar isso em consideração. Sim. É isso, pessoal. Mais alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram comentar? Então, acho que é isso. É isso, é. Pessoal, eu vou mandar essa gravação lá no grupo, vou perguntar o que quem tava presente achou. Se vocês puderem dar uma forcinha lá para incentivar o pessoal a assistir, que realmente o Felipe passou muita coisa boa nessa aula. E, como sempre, só dar um lembrete, né, Felipe, que as turmas da nossa mentoria estão abertas, então quem tiver interesse, a gente tem dois planos de mentoria, um com encontro por mês, outro com dois. E aí, a ideia dessa live nem é fazer uma propaganda nem nada, mas só para deixar, né? Vai que alguém se interessa, pode falar comigo no WhatsApp, tá bom? Porque eu entro em contato com você, a gente marca uma reunião, super tranquilo. É isso, pessoal. Então, ótima noite para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado.
Qualquer dúvida que tiver também, coloca lá no grupo, vamos discutir, vamos falar um pouco sobre isso, assim, porque eu acho que as pessoas precisam receber esse tipo de informação também, né? Sim, sim. Então é isso. E qualquer coisa a gente tá aqui para ajudar. Valeu, Samuel. Valeu, Dorothy. Obrigado, Isabel. Gente, brigadão Isso. por vocês. Tchau, tchau.